Hoje eu estou trabalhando na área da indústria, né? E no meu dia a dia a gente está vendo cada vez mais os modelos de IA sendo aplicados. Seja, como no nosso caso, né, a gente trabalha muito para identificação de genes que nos permitem a selecionar um eucalipto mais resistente ou que consome menos água, que agride menos o ambiente. A IA veio com força, principalmente na parte de exploração de dados, né? Você cria o seu data lake, você tem bem big data mesmo, né? E no nosso caso, a gente tem décadas e décadas de experimentos e marcas genéticas, né? E evolução, a gente consegue compilar isso num banco de dados. E a IA nos ajuda a explorar eles justamente para conseguir ter conclusões mais rápidas e mais precisas, que muitas vezes levariam meses de análise se fosse uma pessoa fazendo na mão, digamos assim. A gente fala desses modelos, grandes modelos de linguagem, né, ou LLMs, eles estão ficando cada vez mais específicos, né? Então a gente tem essas plataformas mais abertas, que sempre pergunta qualquer coisa, mas tem gente fazendo plataformas específicas para a área de conhecimento. Então tem plataformas só para proteínas, a gente vê modelos de linguagem treinados para a parte de genoma. Então tudo isso é uma tendência o pessoal usar isso como uma ferramenta para acelerar a pesquisa. A inteligência artificial veio para ficar, é novidade para muita gente, mas para quem está na pesquisa, o que está acontecendo é uma consequência natural. O que acontece é que o uso da inteligência artificial, em essência, ela veio para otimizar processos e otimizar o trabalho. Eu não vejo a inteligência artificial substituindo os profissionais nesse momento. Agora, como formular, como extrair conhecimento dessas respostas, né, ainda está muito na mão do pesquisador, do profissional que está envolvido. Então, a inteligência artificial, como no caso uma tecnologia para ser utilizada, ela é muito vasta e a ética nesse sentido precisa ser preservada em todos os níveis, desde uma proteção de dados até a contar, por exemplo, com modelos que são ditos hoje como modelos preconceituosos, em que a gente implementa uma inteligência artificial e ela, no caso, reconsidera ou utiliza preconceitos que estão inseridos nas sociedades a qual a gente coletou os dados. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração quando a gente usa essa ferramenta no seu sentido amplo. Além de ensinar a utilizá-la, então, o que é realmente o algoritmo que você está utilizando? Por que você está utilizando? Para que você está utilizando? Existem métodos específicos para cada tipo de resposta que você tem que dar, seja da biologia, do setor financeiro, seja da área de RNA, DNA, de saúde pública, epidemiologia. Então, perceba, são vários nuances em conjuntos. Então, ela é uma ferramenta, mas o conhecimento ele tem que vir do pesquisador. A grande diferença é o bio aí. As técnicas estão aí, mas você tem que entender o sistema que você está trabalhando. Então não adianta ter um grande sistema, um grande algoritmo, se você não sabe para que usá-lo. E aí eu acho que está o uso errado. Mas isso não é só na bioinformática, né? Em todas as áreas a gente tem que ter um olhar criterioso para tentar entender o que está trabalhando. E uma consequência do ponto de vista de pesquisa, não é que os trabalhos que as pessoas se exercitam para pensar, debruçar, fazer aqueles cálculos e tem um efeito colateral que também tem que ser considerado, tem que ser tomado cuidado, que é a falta de habilidade de fazer coisas simples. No tempo produz uma geração que não sabe fazer mais algumas contas ou alguns processamentos mais simples, porque aquilo já está automatizado. Da parte técnica, de fato, a gente está arrumando para um ponto em que a IA vai poder fazer tudo quanto é tarefa que o humano faz tecnicamente. A parte humana, a empatia, a conversa, a tentar entender coisas que ainda não estão capturadas em padrões mensuráveis, isso vai sobrar ainda para seres humanos. Então, estou falando isso já para um IA super avançado. Por exemplo, médicos, eles me contam que até o cheiro do paciente ou o jeito que ele entra no consultório, isso ele leva em conta na decisão dele médico. Então não é só o que está escrito no exame do hemograma que ele pediu, mas também são todos esses fatores que a IA não tem nem chance ainda de capturar. E é por isso que eu acho que tem coisas que ainda vai ser difícil automatizar. Mas cada vez mais a gente vai ter que talvez usar a IA para aumentar a nossa produtividade e liberar tempo para a gente poder ser mais humano e focar nessa interação humana. Eu estava triste porque eu achei que o Brasil ia perder o bonde da inteligência artificial. Simplesmente porque eu imaginava que a gente precisava de um computador de 100 bilhões de dólares
Só que a DeepSeek mostrou que a gente não precisa de um computador de 100 bilhões de dólares para poder ser competitivo nessa área da IA. 90%, eu acho, dos queries de uma LLM, por exemplo, de um ChatGPT da vida, são coisas que você não precisa de um ChatGPT 4.0 para poder responder. E aí, esses 10% que são mais específicos, aí sim eu acho que a gente pode, talvez, usar soluções comerciais. Mas para os 90% a gente pode ser independente. Imagina se a gente pegar lá $20 por mês por pesquisador de São Paulo, gastando reserva técnica da FAPESP. Aí você multiplica isso por mês, milhares de pessoas pagando $20 só para uma empresa de Big Tech da reserva técnica. Olha quanto dinheiro de ciência a gente está gastando para pagar licença, sendo que a gente poderia fazer uma versão local mais barata se tivesse acesso aqui. É um dinheiro pequeno que você investe que vai te poupar muito dinheiro em todas as áreas, porque isso é estratégico para o país. Então, uma coisa que eu acho que é importante o Brasil entender é a importância de investir numa infraestrutura computacional mínima que a gente possa evoluir em cima disso, sem depender das Big Techs.